Prefeito, vou pedir para o senhor primeiro abrir falando aqui desta visita e depois a gente abre a pergunta também, tá bom? Nós estamos aqui nas obras da Casa de Cultura da cidade de Ademar. Nós temos 32 subprefeituras. A da cidade de Ademar era a única da cidade que não tem nenhum equipamento cultural. Vai passar a ter então primeiro o seu equipamento cultural, que inaugura em outubro. É uma área de 1.100 metros quadrados, um prédio de 5 andares, com toda a sua arquitetura feita conjuntamente com os coletivos de cultura aqui da região. Então você vai ver um vão livre no meio bastante amplo, porque o coletivo de circo, né, gostaria de ter esse espaço. Todas as áreas aqui foram tratadas e discutidas e planejadas junto com o coletivo de cultura. Isso é muito importante, porque você vai dar um uso para esse equipamento muito mais adequado, né? E além de ser um equipamento com toda a questão de sustentabilidade, por exemplo, as placas fotovoltaicas, que irá manter pelo menos 70% da energia utilizada nesse prédio. Então a gente fica muito feliz de poder, aqui na região da cidade de Ademar, estar entregando o primeiro equipamento cultural que em outubro começa a funcionar. Maravilha, muito obrigado. Prefeito, eu queria primeiro perguntar sobre essa questão do Aldo Rebelo, né, na vice. Tem essas especulações, ele teria dito que não sairia, que continuaria na prefeitura. Como é que tá essa questão? Nós temos o prazo para definição do vice até as convenções. As convenções acontecerão no final de julho, começo de agosto, conforme diz a lei eleitoral. Uma outra questão da lei eleitoral é o seguinte: para quem quisesse estar apto a disputar a prefeitura ou vice-prefeitura e estivesse em cargos de secretário, de cargo de governo, deveria sair 4 meses antes. Portanto, esse prazo venceu dia 6 de junho. E o secretário Aldo Rebelo, eu pedi, falei: Aldo, você sair, que você fica apto para a gente poder decidir lá na frente, decidir lá em julho a questão do vice. E o Aldo falou: Ricardo, a gente está desenvolvendo tantas atividades aqui, acho que eu vou dar uma contribuição maior aqui na prefeitura, vamos ter um encontro do ICLEI agora, um encontro internacional, enfim, muitas questões, e eu posso ajudar mais na campanha do que estar aí no pleito para servir. Se ele optou por ficar, eu respeito a opinião dele. O Aldo é uma pessoa sensacional, né, que sempre trabalha pelo coletivo, e também ele compreendeu que, como ele também é do MDB, numa composição de muitos partidos, Não podia ficar uma chapa puro sangue, né? Até poderia, mas seria algo assim para a gente mais difícil para ter o convencimento de todos, né? Ele se dá muito bem com todos os partidos que estão nessa grande frente ampla, mas enfim, foi uma decisão do Aldo e eu respeitei. E agora os outros que estão com os nomes colocados, a gente vai discutindo até afunilar e ter uma decisão final do vice. Em julho, né, esse prazo que o senhor falou, a gente já está em junho, isso vai começando a se afunilar. Eu queria entender quais são o que é que o senhor tem de demanda assim, para vice, né? Qual é o perfil que o senhor está procurando? Isso já está definido, né? Nesse momento em que as coisas vão começando a ficar mais claras, né? O processo vai se desenvolvendo mais. Sim, olha, uma questão fundamental, numa cidade de 12 milhões de habitantes, 1.500 quilômetros quadrados, com tantas questões a serem tratadas, a pessoa precisa conhecer a cidade, precisa viver a cidade. Tem que ser uma pessoa que tenha essa interação com a cidade. Então acho que o primeiro ponto é isso. Lógico, depois ter o caráter ilibado, uma pessoa que tenha prestado serviço para a cidade e que tenha essa capacidade de que a gente mantenha esse grande grupo, essa grande frente ampla, unida, né, para disputar as eleições. Então não são grandes exigências, mas só o fato de você ter alguém que conheça a cidade, conhecer a cidade é andar mesmo. Nós estamos aqui na cidade de Ademar, saio daqui, vou inaugurar uma outra escola aqui na cidade de Ademar. Você não conhece a cidade andando de avião, de helicóptero. O conhecer a cidade é algo fundamental, porque você só consegue propor, resolver os seus problemas, viver as questões da cidade se você conhecer. Você não vai conseguir fazer nada sem você ter a convivência e o conhecimento da realidade, da vida das pessoas e da vida da cidade. Então o senhor não vai aceitar indicações ou possíveis imposições de nomes que não tenham essa ligação com a cidade, que sejam forasteiros, vamos dizer assim? Não, de jeito nenhum. A gente precisa ter isso, uma questão importante que é um desejo meu e é um desejo também das pessoas que estão nessa grande frente ampla, né? Alguém que se não consegue saber para que lado fica a zona sul, a zona norte da cidade, ou alguém que vive no mundo fora da realidade da cidade, né? Nós temos que ter alguém que vive o mundo real da cidade de São Paulo. A cidade do trabalho, a cidade das pessoas que têm sonhos, que têm alegrias, que têm tristezas, que têm felicidades, que têm o seu desejo
de empreender honestamente, de ter sua oportunidade de trabalho e emprego através do seu labor, enfim, a cidade dá oportunidade real, verdadeira, né, não fictícia, e é isso que a gente precisa ter para a cidade. Só mais uma pergunta, teve o dia 5 agora, né? Teve anúncios da prefeitura em relação ao Dia do Mundial do Meio Ambiente. Eu queria saber como é que tá aquela questão das desapropriações, né? Para a criação de áreas verdes, né? Que teve esse decreto e ia ter esse processo agora, né? De desapropriação, enfim, de negociação com os proprietários dos terrenos. Como é que tá essa questão agora? Isso está caminhando, né? É uma área muito grande, representa 11% do território da cidade de São Paulo, de áreas de mata. No Dia Mundial do Meio Ambiente, nós já iniciamos com 35 propriedades que fazem parte do Ribeirão Caolim, né? Dentro daquela área, fazendo a efetivação dessa desapropriação. Existe um processo, você tem que fazer o processo expropriatório, depois fazer a judicialização, né? Existe toda uma questão burocrática. E que antecede a isso a avaliação das áreas, porque quando você vai desapropriar, você vai comprar, né, do privado essas áreas, então fazer a avaliação, porque a gente não tenha nenhum tipo de pagamento fora do padrão, seja para cima ou para baixo, ou seja, pagar mais do que vale ou pagar menos do que vale, fazer um pagamento justo, é necessário essas ações, esses estudos. Mas está caminhando super bem, algo que a gente vai ter para a cidade de São Paulo, um avanço gigantesco, ter 26% do território da cidade de área de mata pública preservada para sempre, né? É um exemplo para o Brasil e para o mundo de preservação, de sustentabilidade, de ações concretas com relação à questão das mudanças climáticas. Desculpa, só mais uma. Pablo Marçal, ele deu uma entrevista para o My News e fez uns acenos ao senhor, fez alguns elogios. Ele ali na pesquisa, pelos resultados, tira votos do senhor, né? Eu queria perguntar se, na sua perspectiva, existe alguma possibilidade de uma aliança mais à frente, de o senhor negociar com ele, por exemplo, de uma retirada de candidatura para te apoiar, para agregar esses possíveis votos? Isso o senhor vislumbra? Olha, eu não assisti a entrevista, né? Ontem eu estava foi ontem, né? Isso. Ontem eu estava no Prefeitura Presente, na região da subprefeitura da Moca, então eu fico o dia inteiro na rua, nem consegui acompanhar nada da imprensa ou das ações dos pré-candidatos. Olha, a gente ter, assim, pessoas junto apoiando, né? Apesar de que eu respeito a decisão dele de ser candidato, eu só acho com todo carinho e respeito, que não conhece a cidade é muito difícil, né? Uma coisa é você sobrevoar, andar de helicóptero, uma coisa é você pisar no chão, conhecer, olhar no olho, sentir a dor das pessoas. Agora, se a gente pode estar junto, eu gostaria, acho que é importante a gente ter o apoio. Nós temos uma grande frente ampla, né? Enfim, respeito a candidatura dele, acho que está dentro do seu direito natural, obviamente, mas se ele quiser me apoiar, vai ser bem-vindo.